Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse programa. Hoje a gente está gravando à tarde, mas boa noite para quem está assistindo o programa Chá da Tati aqui pela BSTV. A gente acabou de receber o programa do Kristen, do Namira, e estamos começando mais uma semana com muita energia, eu espero. Agora, esse papo que a gente vai ter hoje é a segunda parte da conversa que eu tive com o senhor, quer dizer, hoje é a segunda edição, eu vou dizer, o segundo programa depois do papo que eu tive com o senhor Edson Boaventura. Vocês viram a gente falando um pouquinho sobre ufologia e hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nos assuntos. Então, eu gostaria de chamar o senhor Edson para se juntar aqui com a gente, para voltarmos esse papo. Opa! Tudo bem, Tati? Tudo bem? E aí, Tudo pessoal? Tudo bem, senhor Edson? Boa tarde. Que bom ter o senhor de volta. Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe que hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Mas hoje a gente está aí para a segunda parte, né, dessa entrevista, desse bate-papo, onde a gente vai estar trazendo aí também mais informações a respeito da ufologia e do fenômeno OVNI. Exato. E eu vou começar com dois temas que a gente falou no nosso último papo. O primeiro é que você ia me falar sobre um caso que aconteceu em 1700. Opa, verdade. A gente terminou falando sobre isso, né? Deixa eu só ver aqui onde que eu pus. Então, com relação a esse caso, né, de 1700, ele foi publicado num jornal, que é o jornal Diário de Santos. Ele não existe mais, esse Diário de Santos, na sua edição do dia 1º de janeiro de 1886. Tá? Então, lá fala a respeito de uma visagem, né? um avistamento de uma criatura, de um ser que era uma espécie de um monge negro, um vulto meio negro, né? Então foi contado que esse caso teria acontecido em janeiro de 1700, envolvendo aí o cabo Aires Gomes, o sargento Estevam, que era o imediato do comandante, e o Pedro, que era um mestiço, canoeiro e pescador da fortaleza da Barra Grande, que fica ali no lado do Guarujá. Né? Muita gente vai lá visitar as ruínas, né, dessa fortaleza da Barra Grande. Então, conta esse jornal de 1886 que em 1700 houve um avistamento interessante lá. Então, eu vou até ler aqui o jornal em algumas partes. Então, em 1700, achava-se ela artilhada e guarnecida convenientemente para qualquer resistência. Está falando aqui da fortaleza da Barra Grande. Porque assim determinara o capitão-general em virtude de ordens urgentes que recebera do reino. Temia-se qualquer golpe de mão sobre o florescente cidade de Santos, pois audazes corsários, né, os piratas holandeses, percorriam ali a região, e então os mares costeiros do sul. Era governador da cidade, né, naquela época, Zeferino Rodrigues de Oliveira, e comandante da praça, o velho, valente e precavido militar Dom Diogo de Aguiar. Né? Então ele dá uma premissa aqui, falando em que situação aconteceu aquele avistamento de 1700. E aí ele continua aqui: em uma noite medonhamente tempestuosa, né? Estava tendo uma tempestade ali, de janeiro de 1700, achavam-se reunidos no quartel da fortaleza, pouco antes do toque de apagar fogos, 3 homens, assentados debaixo do candeeiro central, né, aqueles lampiões, né, conversavam a meia voz, enquanto os demais companheiros, estendidos sobre as longas tarimbas, dormiam
a bom dormir, ou seja, só tinha 3 pessoas ali ainda acordadas, conversando, o resto já estava dormindo ali no seu alojamento. Aí, fora de longe em longe, a voz monótona do sentinela das armas bradava o alerta, a que respondiam como um eco longínquo os companheiros postados longo dos baluartes, e as rajadas do Nordeste assoviavam nas driças do mato da bandeira e nas frestas das ameias, né? Então ele está dando ali um panorama que ventava muito, né? Tempestade, barulho do assobio. Mas foi indo ao cair da noite, né? O Cabo Aires, ele fala o seguinte: há tanto não se atrevem que lhes não falta quem os traga a par da nossa vigilância. Má noite, na verdade, acrescentou o mestiço, e escura como breu. Felizmente, não terei de ir à terra, porque toda a guarnição deve estar na fortaleza. Neste momento, como se só esperasse a confirmação, ouviu-se distintamente uma voz que, sobrepujando a tempestade, clamou. Então eles estavam ali conversando, de repente eles escutaram uma voz no meio da tempestade ali, meio longe, que falou assim: "Ô canoeiro", né? Então chamou o canoeiro. Aí o pobre mestiço tremeu e encarou desolado os 2 companheiros. Há de ser o Rodrigues, era o soldado Rodrigues, que o comandante mandou ao anoitecer com um recado à cidade, né, à cidade de Santos. E dizendo isto, o sargento levantou-se e foi tomar as chaves do portão, enquanto o mestiço procurava um remo, dirigindo-se ambos depois para o porto. Quando ali chegaram, um relâmpago esclareceu, né, clareou ali o espaço, e distinguiram de pé na praia fronteira, bem na frente ali da praia, um vulto negro, né? A praia que eles estão falando é a Praia do Góis, né, que fica ali no Guarujá. Que ali tinha, ali eles saíam da fortaleza com a canoa e pegavam as pessoas ali, porque tinha um pierzinho, né, na praia, né, hoje tem até um pier lá, né, faz um tempinho que eu não vou lá, mas tem pier que o pessoal vem de Santos e aporta ali. Então eles iam de canoa e pegavam ali as pessoas, né, que chegavam de Santos, atravessavam de Santos, vinham para ali, eles pegavam de canoa e levavam até a fortaleza da Barra Grande. Tá. E aí, chegando lá, lá está ele, disse o sargento. Aviante, homem, que esperar com esse tempo não é das melhores coisas, né? Não é das melhores coisas a gente ficar aqui. Vamos lá pegar o cara rápido. Aí, o da barca tornou a bradar a voz. Aquela voz que eles escutaram de uma pessoa supostamente que estava ali, chamou eles. Aí eles falaram: já vou indo, respondeu gritando o mestiço, e empurrou a canoa para o largo. Meteu com vontade o remo nas ondas encapeladas, e com poucos minutos aproou no porto da praia, que é a Praia do Góis ali, onde percebera o vulto negro. Aí ele falou, ele desceu, segurou a canoa na parte de trás, ele falou: vamos, embarque, camarada, que o tempo não está para demoras, exclamou ele enquanto saltava na água e mantinha a canoa pela proa. Como se não sentisse ninguém, né, não sentiu ninguém ali subindo na canoa, tal, ele acrescentou com impaciência: então, vamos ou não vamos daí? Né? Então o barqueiro já falou: pô, vai subir aí na canoa ou não vai? E aí o mesmo silêncio, a mesma imobilidade por toda a parte. Já um pouco abalado pelo medo, Pedro arrastou a canoa e dirigiu-se para o lugar onde deveria estar o soldado. Todavia, quando eles chegaram ali, né, olharam e não viram, não havia pessoa alguma, né? Simplesmente aquele vulto desapareceu. Então é um caso de 1700 que ocorreu na Fortaleza da Barra Grande, em Guarujá. Mas o que eu tenho para falar para vocês? Essa região é uma região que, vez ou outra, aparecem seres ali, né? E associados ao fenômeno OVNI. Então, às vezes são vistos luzes,
que projetam um foco de luz, e aí aparece um ser dentro, ou só o ser sozinho perambulando ali por aquele local, na praia de Cortadura, na praia do Goz, na praia do Sangava. Então a gente tem ali vários casos mapeados, né, coletados ao longo de vários anos, dizendo que aquela região é uma região de incidência ufológica, ela é propícia para esses aparecimentos. Por exemplo, em maio de 1989, a gente teve uma onda de aparições muito grande ali, começada no dia 5 de maio e terminando no dia 31 de maio, onde vários OVNIs foram avistados ali naquela região. Inclusive, algumas pessoas deram depoimentos para a gente na época. Vou mostrar aqui uma fotografia da época. Esta fotografia foi tirada naquela época, em maio de 89, com a senhora Adelaide, que foi testemunha de uma mulher de branco. Ela disse que viu aí um objeto luminoso, e geralmente esses objetos projetam um foco de luz para baixo, e dentro desse foco é observado um ser que aparentemente é luminoso, e o pessoal chama de mulher de branco, um vulto, né? Às vezes a pessoa vê sem esse foco de luz, e aí vê lá só a silhueta e imagina que seja aí um vulto preto, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa época, houve muitos casos, né, de 5 de maio a 31 de maio. Tem um caso específico que foi interessante, que nós coletamos na época também, na praia de Cortadura, onde um casal estava ali namorando, e aí, de repente, na pedra mesmo de Cortadura, o mar estava invasante, então, assim, não estava aquela ressaca, nada disso, já estava, assim, a pedra descoberta, e aí veio uma luz multicolorida e pousou em cima daquela pedra. E o casal teve que sair ali correndo, né, morrendo de medo, e não voltou mais naquele local para namorar, não, porque tiveram assim a impressão que tinham visto uma espécie de uma assombração, né? Mas segundo eles era um objeto arredondado, cheio de luzes multicoloridas. Nós que pesquisamos o fenômeno OVNIs sabemos que se trata aí de um objeto voador não identificado, um disco voador com luzes ali multicoloridas de várias tonalidades. O interessante é que este caso, né, ele aconteceu dentro de uma região ali onde tem uma incidência ufológica muito grande, né? Muitas pessoas relataram naquela época, em maio de 89, coisas ali naquela região. Por isso que eu quis falar que o fenômeno é antigo, né? E vez ou outra volta nessa mesma localidade do Guarujá. Agora eu vou aproveitar esse relato, isso que o senhor já trouxe para a gente, porque depois a gente volta a falar aquilo que a gente deixou na semana passada. Eu quero saber sobre contatos primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Não sei se existe o quinto, aí o senhor me explica. E quais são as espécies? Porque o senhor está falando agora que tem um vulto, lá em 1700, que teve essa, de um vulto preto, agora tem a mulher de branco, e esses outros avistamentos. Quais são as espécies? É dividido por espécies dentro da ufologia, então você pode seguir que eu vou ficar te assistindo. Então, vamos por partes aqui, né? Um caso de primeiro grau, provavelmente, ele é interpretado como um avistamento de uma luz, né, não identificada, e somente aquela luz, pelo movimento dela, pelas características, parece ser algo não classificado, né, não identificado. Então, o primeiro grau é algo simples, que você vê no horizonte, pode ser uma luz, alguma coisa assim. O segundo grau é quando ocorre algum tipo de marca, evidência, efeito físico ou fisiológico na testemunha ou em algum animal. Por exemplo, quando ocorre um pouso de um disco voador e queima a vegetação, ou ocorre, por exemplo, uma esterilidade do solo, esse seria um caso de segundo grau. O terceiro grau é quando você tem o tripulante do OVNI, pode estar associado a um OVNI, né? Então aparecem os seres ali e o OVNI, ou não, ou somente a criatura, somente aquela tipologia, aquele ser.
O quarto grau, aí já seriam as abduções, né? A pessoa é levada para dentro da nave, passa ali por algumas experiências que podem culminar com implante, com experiências genéticas ali, coleta de material. E o quinto grau se classifica por uma comunicação que pode ser ou telepática ou verbal, ou mesmo uma tentativa de comunicação que é ininteligível, ou seja, os seres às vezes tentam se comunicar, mas a pessoa não entende. Às vezes são sons guturais ali, são grunhidos, algum tipo de som diferente que não há uma comunicação, mas o ser, né, o tripulante do OVNI emitiu algum tipo de som pela boca ali, mas só que não houve uma comunicação, um entendimento entre as duas partes, né? Então, O caso a Ro... classificação dos casos, ela estende também em outros graus, variações, mas basicamente é isso. Com relação à espécie, não existe nada a respeito de espécie nem de raça de alienígena. Porque para existir espécie ou raça, a ciência oficial, algum órgão competente, deveria ter chegado em algum planeta e nesse planeta identificado aí uma criatura, alguma coisa, e aí depois, através de estudos, classificar uma espécie ou uma raça. Isso até hoje não aconteceu. Então, quando as pessoas se referem à raça, à espécie, é uma besteira que o pessoal está falando por não conhecer a ciência. Né? A ciência só classifica espécie ou raça se tiver um estudo aí em cima de uma criatura, né? Estudar ela. O que a gente fala então na ufologia? O correto é se falar tipologia de seres. E o que seriam essas tipologias? Elas são baseadas nos depoimentos das testemunhas que as viram. Né? Então, as pessoas que foram levadas a bordo desses objetos, lá viram os seres, descreveram, e com base nessas descrições, houve aí, então, algumas tipologias básicas que eu vou falar para você, que a primeira seria o Grey, que é o tipo alfa. O tipo alfa geralmente são seres baixos, cinzentos. Eu vou pegar até uma fotografia. Fotografia não, vou pegar uma ilustração para a gente ter uma ideia. Geralmente ele é esse tipo aqui, cinzento, com os olhos negros. Às vezes tem boca, às vezes é só um rasguinho, às vezes tem nariz, às vezes também não tem nariz aparente. Então tem algumas variações, mas geralmente eles são baixos e já se percebe que são seres que geralmente fazem as abduções, né? Fazem as experiências com os humanos. Vez ou outra são vistos também usando escafandros ou uma espécie de capacete. Isso aqui é um caso que aconteceu na Moca em 1978, um caso bem famoso aqui, que aconteceu em São Paulo. Então, essa tipologia do alfa ou do Grey, ela corresponde a 80% dos casos. 15% dos casos, excetuando, né, os Greys, são casos que envolvem seres, né, tipologias bem parecidas com o humano, né, com o ser humano. Eu devo ter aqui algum tipo, deixa eu pegar aqui para vocês. Achei. Então, por exemplo, esses loiros, né, os loiros de macacão, bem parecido com o ser humano, esses daí são o tipo beta, que correspondem a 15% dos casos. Esses seres, eles variam e têm uma altura de 1,80 m ou mais. Pode chegar, às vezes, até a quase 3 metros de altura. E esses seres são 15%. E ficou faltando, então, tinha 80% dos Greys, que é o tipo alfa, o beta, que é parecido conosco, se ele botar um terno, ele entra
na festa tranquilamente. A única diferenciação para um ser humano é que ele tem as feições belas, assim, não tem uma imperfeição. Geralmente as pessoas que os viram descreveram como sendo criaturas bem belas. Aqui um outro beta, para você ter uma ideia, esse aqui, ó, segurando uma bola de luz. Então, isso aqui são alguns casos, alguns tipos, e faltou então 5%. 5% e seriam de casos com tipologias bizarras, ou seja, criaturas com o corpo coberto de pelos, criaturas meia parecendo tipo um duende, meia robótica, né, como essa daqui, criaturas cíclopes, né, porque às vezes aparecem alguns tipos que são com um olho só na testa. Tem o caso, por exemplo, que aconteceu em Minas Gerais, que é o caso da Sagrada Família. Essa criatura aqui que tinha capacete, era cíclope, eles eram altos, foram vistos por 3 garotos no bairro da Sagrada Família, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então a gente tem aí essas tipologias. Dentro dos 5% estaria também a criatura de Varginha, né, que teria aqueles calombinhos na cabeça, e também estariam as criaturas antropomorfas. O que são criaturas antropomorfas? Aqui é um caso que aconteceu em Santa Isabel, na Argentina, e que envolve uma criatura que tinha corpo de gente e cara de gato, né? Uma cara meia felina, né? Então, são tipologias que são contadas para a gente, né? E que só que corresponde a 5% dos casos. Existe também ainda, isso aqui é uma fotografia que foi tirada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, de uma criatura energética. Então você percebe o corpo, só que ela é toda envolta em luz ou algum tipo de energia, né? Essa criatura foi vista em 1999, foi fotografada lá na Pensilvânia. Tem outras energéticas também que foram fotografadas no Japão, né? Então, esse tipo não é tão comum. E aí, por isso que as pessoas, às vezes, associam dentro de uma lenda também. Então, falam, é a mãe do ouro, um santo que ele viu, um anjo, ou viu, de repente, uma aparição mariana, ou de repente ali viu a mulher de branco, que é aquela luz também. Então, assim, dependendo de região e da cultura do povo, ele tende a interpretar esse fenômeno como alguma coisa. Esses luminosos também às vezes são interpretados como fantasmas, né, como seres ali espirituais, né? E às vezes é o tripulante do OVNI que é projetado como se fosse uma espécie de holograma, né? Então ele fica resguardado dentro da nave. O que vem interagir com o ser humano é uma projeção dele, uma espécie de holograma, e ali ele se comunica, conversa, tem uma certa interação com a testemunha, talvez para não correr um risco ambiental, um risco de alguma agressividade, porque existem casos em que o ser humano agrediu ou atirou, pegou a arma e atirou nessas criaturas. Tem vários casos que aconteceram dessa forma, alguns aconteceram de forma trágica também, acabaram tragicamente, com o falecimento até do próprio ser humano ou da própria criatura que foi alvejada, né? Tem o caso Crixás, que aconteceu em 67, onde foi atirado, né, com uma espingarda, um casal que estava voltando para a fazenda, viu o objeto pousado no meio da estrada, próximo já da fazenda. A princípio eles pensavam que era um avião, mas quando chegaram próximo não tinha asa, um negócio redondo, parecendo uma bacia, e viram aparentemente 3 crianças vestindo uma roupa parecida e meio careca. Quando ele chegou perto, ele viu que não era criança aquilo, que eram 3 seres idênticos e diferentes, né? Meio humanoides. E aí, como ele era um exímio atirador, ele pegou a espingarda e deu um tiro. Só que essa criatura caiu, ele atingiu a criatura, as outras 2 pegaram rapidamente e levaram
a criatura alvejada para dentro daquela nave, aquele disco voador, enquanto que da nave saiu um feixe de luz verde e atingiu no ombro o capataz da fazenda. E aí ele caiu já desacordado. A sua esposa foi lá, viu ainda a nave decolar e ir embora, e acordou o marido, tudo, levou com certa dificuldade para a fazenda, chegaram até a fazenda, e aí a partir daí ele começou a definhar. Veio o patrão na fazenda, aí ela contou o que tinha acontecido, que eles tinham visto e que ele tinha sido atingido por esse raio verde, mostrou a marca, né? Tinha uma marca onde ele tinha sido atingido, meio arroxeado, e aí o patrão resolveu levar eles para Goiânia, onde tinha o hospital lá e poderia dar um atendimento melhor, ver o que aconteceu. Ele contou a história para os médicos ficaram meio assim, né, em dúvida, mas em todos os casos fizeram os exames e descobriram que ele estava com uma leucemia e que em pouco tempo ele faleceria. E foi o que aconteceu, ele veio a óbito, né, por leucemia, entre aspas. Não sei se ele já tinha isso e talvez esse raio acelerou o processo de leucemia. Eu sei que esse foi um dos casos investigados pela Força Aérea Brasileira durante a CIOANI, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi criada pelo brigadeiro José Vaz da Silva e também operacionalmente pelo Major Gilberto Zani de Mello, que era o Major Zani. Então, esses casos aí, às vezes, ocorrem envolvendo alguns tipos de tipologias de seres, viu, Tati? Sim. Agora, o senhor me falando assim, já me vem Minas Gerais, e esses 5% que o senhor acabou de contar, Minas Gerais tem muita aparição, né? E eu queria falar um pouco sobre o caso de Varginha, porque já é um assunto que eu estava vendo até no programa do senhor, ficou lá atrás. Gente, enigmas e mistérios no YouTube, não deixem de ver. Se vocês gostam do assunto de ufologia, sigam o Edson Boaventura, no canal do YouTube Enigmas e Mistérios. É um absurdo. Eu fiquei viciada, o senhor sabe, né? Eu vou assistindo e aí eu não quero parar de assistir, porque é muita história boa. E aí fala muito sobre Minas Gerais. Eu queria falar um pouco sobre Varginha, porque é uma coisa que todo mundo, pelo menos da minha geração, ouviu falar, mas nas conversas, depois do nosso papo, as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. As pessoas só associam com os animais que encontraram só a carcaça e não sabem mais nada, assim. Então eu falei, eu acho que eu quero ouvir esse assunto, que é uma coisa que está muito fresco na minha geração, mas as pessoas não sabem de nada. Sabem o que aconteceu, mas não sabem do assunto. Se você puder correr um pouquinho para a gente refrescar a memória do pessoal. Ok. Então, caso Varginha, né, a gente, na revista OVNI Pesquisa, nós chegamos a fazer até uma revista especial de 25 anos do caso, 25 anos do caso Varginha, porque a gente imaginava também que a partir de 25 anos, muitos arquivos que ficaram guardados, classificados pelo Exército, poderiam vir à tona, mas infelizmente o Exército reclassificou novamente por mais 25 anos, ou seja, a gente vai ter que esperar 50 anos para saber mais detalhes a respeito do caso Varginha. Mas o que aconteceu lá? O caso Varginha, ocorrido em janeiro de 1996, ele envolveu aí situações que lembram esses filmes de Arquivo X, ou seja, houve a queda de um objeto que foi derrubado pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos comunicou o governo brasileiro e a partir daí os americanos vieram para cá no dia 20 de janeiro de 96 e aí começaram a fazer as capturas das criaturas que antes da queda da nave pularam desse objeto e foram se refugiando numa mata que ficavam ali no Jardim Andere,
né, ali em Varginha, né? Era um bairro que ainda estava em construção, esse Jardim Andere, muita mata, muito terreno baldio, e aí teve o avistamento clássico das meninas, né, da Liliane, da Kátia, da Valquíria, que viram uma criatura como esta agachada no muro, e a partir do relato delas, ocorreu aí uma série de outros depoimentos. Hoje já são mais de 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente do caso, algumas testemunhas, poucas, militares também, do Corpo de Bombeiros, da Força Aérea, do Exército, da Polícia Militar. Houve a morte também de um PM chamado Marco Elixerezi, que ele capturou uma das criaturas acompanhado de um outro policial chamado Eric Lopes. Então tem jornais na época que mostram esse militar que faleceu, né? Ele sofreu um arranhão dessa criatura embaixo da axila e depois veio a falecer. Essas criaturas que foram capturadas, duas delas foram levadas para a Unicamp, em Campinas, onde o Badam Palhares, Corrado Metz, uma junta de médicos ali, fizeram alguns testes com a criatura viva e fizeram as necrópsias na criatura morta. Os Estados Unidos depois acabou levando essas duas criaturas embora lá para a Área 51, juntamente com a nave. Uma das criaturas acabou ficando numa base de segurança máxima da Marinha, que é Iperó, no interior de São Paulo. Houve um acobertamento, uma negativa por parte dos órgãos militares. Isso é normal, existem normativos que preveem, né, o acobertamento de casos que são classificados como ultra secreto, e aí Varginha foi classificado como ultra secreto. Atualmente os pesquisadores estão atrás de vídeos de civis, porque os vídeos que foram feitos da criatura pelos militares dificilmente virão à tona, mas os de civis estamos tentando aí, já foi tentado até dar dinheiro, comprar, para ver se a gente consegue vazar, mostrar essas imagens para a população brasileira e mundial, mas infelizmente as pessoas têm muito medo, muitas pessoas foram ameaçadas na época das investigações, e inclusive nós, né, eu fiz parte do grupo dos 7, que eram 7 investigadores principais que no começo ali do caso tiveram acesso irrestrito às informações, e como participante do grupo dos 7 eu tive na época ameaça e também o telefone grampeado da minha casa foi grampeado naquela época, no ano de 96. Eu fui chamado também em novembro de 96 para a base aérea de Santos, onde lá eu proferi uma palestra. E para minha surpresa, ao final da palestra, vários militares ficaram ali tentando. Eu não falei nada de Varginha durante a palestra, durante esse evento, e assim, parece até um absurdo. Como a base aérea de Santos, militares da aeronáutica, chamaram você para uma palestra? Aconteceu, eu tenho provas disso, inclusive na época eu fotografei este evento, cerca de 20 militares, no máximo 25 militares, estava o coronel Marco Aurélio Ferreira da Gama, o coronel Gama, estava lá o sargento Paraná, e vários outros militares ali, pilotos, pessoal da meteorologia, da torre de controle, que contaram alguns casos, mas eu achei esquisito naquele dia 5 de novembro de 1996, os militares me perguntarem de Varginha, sendo que eu nem toquei nesse assunto. Então ficou ali uma dúvida, uma desconfiança da minha parte, que eles estavam, na verdade, querendo saber detalhes do caso e talvez chegar nas testemunhas militares para, de repente, entregar esse pessoal depois para a ESA, para a Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, né, que é do Exército, e que esteve envolvida nas operações de captura, de transporte, toda coordenada pelo Tenente Coronel Olímpio Vanderlei e outros militares,
juntamente, logicamente, com os militares americanos, e então eu fiquei muito desconfiado disso naquela época, né? Alguns outros pesquisadores principais, como Vittorio Pacatini, que agora voltou, estava sumido, agora voltou à mídia, o Birajara Franco Rodrigues e outros, os irmãos Mondini, por exemplo, sofreram ameaça do mesmo jeito. Ou tiveram até agentes de inteligência nas suas casas, né, tentando descobrir alguma coisa, implantando contra-informação, informações meio verídicas, meio inverídicas sobre o caso. Então foi uma situação bem complicada. Hoje já se passaram mais de 25 anos, né? Já estamos indo aí para 27 anos. Então o caso fez 26 agora. Ele é um caso que ainda tem muita coisa a ser descoberta, muitas peças do quebra-cabeça para serem colocadas no caso Varginha, né? Mas infelizmente existe um acobertamento militar muito forte em cima desse caso. A partir daí do caso Varginha, aí já respondendo a segunda parte da sua dúvida, houve o que a gente chamou de chupa-cabras. O que foi isso? Uma criatura que foi visto por muitas pessoas e que chegava nos sítios em várias regiões, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, né, o Rio de Janeiro, e os animais, as criações dessas fazendas eram atacadas por esses animais. Era sugado o sangue e eles injetavam uma espécie de substância dentro desses animais que liquefaziam os órgãos internos. Depois eles succionavam e deixavam o animal totalmente inchado, sem sangue, né? E isso daí chamou bastante atenção naquela época. Foi uma onda de chupacabras que durou de 96, logo depois do caso Varginha, até início dos anos 2000 ali, tendo seu auge principalmente em 97, 98 e 99. E aí os veterinários tentavam explicar, algumas pessoas vinham falar, isso aí é animal predador. Só que se fosse animal predador, estava acontecendo os casos até hoje. E tem casos, por exemplo, que envolveu 60 animais, por exemplo, dentro de um capril. Então eu vou mostrar uma foto aqui. Isso aqui é um livro, é o livro Olhos de Dragão, feito por um professor universitário, que é o Carlos Alberto Machado, e ele trata nesse livro de forma acadêmica sobre o fenômeno do chupacabras. Essa aqui é uma das fotos que foi tirada na época das matanças, né, em Ortigueira, no Paraná. E esse fato de Ortigueira, ele é interessante, que os chupacabras, né, essas criaturas que estão associadas ao fenômeno OVNI, pelo menos eu creio assim, elas deixaram 2 montes de ovelhas, né? E todo mundo sabe que ovelha, apesar de ela ser dócil, quando ela se sente atacada, alguma coisa, ela começa a correr de um lado para o outro, ela tenta se safar. E não havia nenhuma pegada, sangue espalhado no local, simplesmente alguma força controlou esses animais, sugou o sangue e depois amontoou em 2 montes de ovelhas ali. Então, dentro do capril fechado, né? Então, que animal selvagem age de forma tão inteligente, tão planejada, organizada, dessa forma? Por isso que se associa também ao fenômeno OVNI, esse fenômeno do chupacabras. Tem pessoas que falam, seria uma represália por conta dos militares terem capturado as criaturas de Varginha? Sei lá, de repente pode até ser como conjectura, né? A gente pode admitir, né, essa conjectura, embora não dá para saber o que foi isso, mas aconteceu logo depois desses ataques de chupacabras, que envolvia, por exemplo, criações de ovelhas, galinhas, patas, por exemplo, no Guaraú, no litoral paulista, que não tem tanta ovelha, foram atacadas patas, por exemplo, no Caruara. Esse aqui é um jornal da época de Bertioga, é o Jornal da Região,
Santos, 29 de julho de 97. Então, hemorragia interna causou morte de 11 patas no Caruara, que é um sítio lá em Bertioga. Então, teve ataques para tudo quanto é lado. Cavalos eram atacados, pessoas, tem poucos casos, mas tem casos também de pessoas que foram atacadas. Em Peruíbe, teve um canil que foi atacado, os cachorros também, próximo a Peruíbe, né? Então, saiu até no canal History Channel uma matéria, né, falando a respeito desses ataques no canil. Então, assim, foi um fato muito intrigante, né? Esse fato do chupa-cabras naquela época. Me disseram que na Barra do Una, aqui quem mora em Peruíbe, vai para caminho Guaraú, Barra do Una, aqui na Barra do Una, as galinhas apareceram com essas características. Nossa, interessantíssimo. Teve muitos animais. Nós, na época, no GUG, no Grupo Ufológico do Guarujá, pesquisamos vários casos. Inclusive, eu vou fazer em breve uma live no meu canal Enigmas e Mistérios para contar 5 casos de chupacabras aí interessantes, bizarros, né? Inclusive vai ter um ataque a seres humanos também, que aconteceu. E então a gente vai estar fazendo uma live específica contando esses 5 casos. Em breve a gente vai ter no nosso canal aí Enigmas e Mistérios. Embora quem quer se aprofundar também mais nesse assunto do chupacabras, eu tenho alguns documentários sobre esse assunto dentro do meu canal também. São documentários bem técnicos que mostram a atuação desses seres estranhos que às vezes eram vistos com um tipo alfa, aqueles baixinhos, cabeçudo de olho preto, e sempre era visto também ou nos dias anteriores, ou durante os ataques, ou posterior aos ataques, naves e luzes durante a noite nessas fazendas. Então, por isso que o fenômeno do chupacabras, ele também é associado ao fenômeno dos OVNIs, porque em algumas ocasiões foi visto pelos moradores rurais ali também esses OVNIs. Então, repetindo, em dias anteriores aos ataques, ou no dia do ataque, ou posteriores ao ataque, eram vistas as naves. Nossa, eu queria antes... O papo com você passa muito rápido, é agoniante, porque eu quero saber muita coisa e passa muito rápido. Primeiro, quando você for fazer essa live... No outro programa a gente falou dos maias, incas, azteca, lembra? Isso! Que eu ia falar para o senhor. Antes da gente entrar nisso, a gente não falou do caso Roswell, que fala que o senhor falou de isso, que os militares, não sei o que, isso tem uma coincidência, pode passar por ele rapidinho. Quando o senhor for fazer essa live, traz para a gente divulgar aqui, até para chamar a galera que já começou a seguir o senhor. Te mando o link, pode deixar. Isso. E a gente falar sobre essas questões, porque 2012 foi um frenesi falando sobre o fim do mundo, justamente porque essas civilizações chegaram no mesmo momento do calendário. E associa-se, de alguma forma, ou em alguns locais, eu ouvi falar que associa-se, que talvez eles tiveram informações, esses povos, informações dos mesmos deuses, né? Eu vou colocar entre aspas. E aí eu queria que o senhor discorresse sobre isso também. Eu deixo o senhor com a palavra, porque o senhor é que entende do assunto, e eu fico só assim, observando. Tá, ok. O que aconteceu em 2012, né? Os maias tinham uma profecia que o mundo ia acabar em 2012. Só que essa profecia não se concretizou porque a gente está em 2023. Então, assim, ou alguma coisa estava errado nesta previsão do fim do mundo de 2012, ou não se contou adequadamente aquele tempo dos maias, ou sei lá, o que pode ter acontecido para não ter se concretizado aquelas premonições ali, né? Aquelas predições, aquelas profecias. Mas, independente disso, o que a gente tem? A civilização pré-colombiana, né, os incas, maias, astecas,
eles têm dentro da sua cultura uma adoração a deuses, né? Então você tem Kukulkan, você tem Quetzalcoatl, você tem alguns deuses que é o deus serpente emplumada. Quem levantou primeiramente essa bola, né, da possibilidade de alguns seres tripulantes desses OVNIs serem os deuses astronautas do passado da humanidade foi o pesquisador e escritor suíço Eric von Däniken. Vou mostrar para você aqui um quadrinho. Eu tô com o Eric von Däniken, eu tô na mão aí com a obra dele principal, que é o Eram os Deuses Astronautas, né? Eu tive a oportunidade de estar em 3 ocasiões com o Eric von Däniken, esse escritor. Embora hoje muito do que ele escreveu já está explicado, tem muita coisa que permanece enigmática, sem explicação. Mas ele foi o cara que na década de 70, 60, finalzinho 70, trouxe para o mundo essa possibilidade dos deuses astronautas do passado serem os tripulantes dos OVNIs. E eu acredito que em alguns desses casos, né, pode ser sim, como hipótese, que nós fomos visitados por esses seres. Você quer ver uma coisa interessantíssima? Quando eu falei aqui do Quetzalcoatl, né, tem uma gravura que ele veio aqui numa serpente emplumada. Na verdade, poderia ser até um objeto, um disco voador, fazendo um movimento ondulatório, alguma coisa, e lembraria, né, talvez uma serpente, ou era o que os maias, incas, astecas falavam. Os deuses, segundo algumas estelas que estão em Berlim, mostram esses deuses voando, descendo dentro de algumas coisas. Geralmente tem o sol mostrando que está ligado ao espaço. Vou mostrar mais umas 2 estelas aqui com esses deuses voadores. Quando eu estive em Tulum, no México, que é da civilização maia, lá tem as ruínas de Tulum e existe um templo que tem o deus abelha, né? Então, tem o templo, onde tem uma escultura. Aqui a gente tem um desenho, ó, onde a gente pode ver esse deus voador também, que eles chamam de deus abelha. Talvez o fato de colocar como Quetzalcoatl, Kukulkan, que eram aves, e com serpente por causa do movimento, era justamente para exemplificar o que eles estavam vendo e não entendiam naquela época. Mas o mais interessante dessas coisas são como que esses deuses se apresentam. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma estela maia, onde a gente tem um desses deuses, e essa estela, ela está num estacionamento lá no México. Então deixa eu só achar aqui a estela para mostrar para vocês. Não é essa. Deixa eu ver se eu acho aqui, que não tá. Achei. Então, o que são estelas? Geralmente aqui você tem algumas características, né, algumas escritas mais. Isso aqui é um deus maia. E o interessante, eu estou dando uma ampliada aqui para vocês verem a estrutura que está na cabeça desse ser humano. Porque aqui é um ser humano, certo? Ele tem algumas coisas no braço, aí parece uns relógios, alguma coisa. E na cabeça dele tem uma espécie de capacete ligado a um tubo nas costas. Pode ser um tubo de oxigênio. Segundo os arqueólogos, esse ser aí, que é um deus maia, eles acham que poderia ser uma roupa de guerra maia. Um negócio totalmente desajeitado, desconfortável. Quem que vai usar um negócio desse numa guerra maia, né? Tá mais para um astronauta, né? Para um capacete ligado atrás num tubo de oxigênio. E aí, se a gente olhar melhor, a gente vai ver o visor dentro do capacete. Dá para ver parte do olho ali. E na boca
a gente vê um focinho de animal saindo um jato de respiração. O que é isso? Provavelmente o capacete hermeticamente e tinha um filtro de ar que os maias interpretaram como um focinho de animal saindo um jato de respiração que entrava pelo tubo nas costas. Então é um negócio tremendo. Se a gente for imaginar em termos de tecnologia e sendo aí um artefato arqueológico antiquíssimo dos maias, a gente está vendo ali de repente uma roupa de um astronauta. Você quer ver uma outra coisa curiosa? Se a gente pegar, por exemplo, os indígenas caiapós, né? Eu escrevi a respeito dos indígenas caiapós, eles tiveram contato com o Beto Gororoti. E numa festa eles se vestem com uma roupa também, ó, de palha, que lembra uma roupa espacial. E na cabeça que a gente vê o mesmo capacete, né? Só com capacete de palha. E lembra muito um astronauta. E esse aqui era o deus Beto Gororoti dos caiapós aqui no Brasil, né? A gente está falando de América pré-colombiana, mas em todas as civilizações a gente vai achar essa tipologia. Veja, por exemplo, isso aqui é um caso que aconteceu na Europa e a criatura estava com capacete também. Então, lembra muito os seres ufonautas, né? Esses seres humanoides que, vez ou outra, estão vindo aí nesses objetos voadores não identificados e que podem, sim, ser esses deuses do passado que visitaram essas civilizações antigas naquela época. Quer ver uma outra coisa bem curiosa? Por exemplo, se a gente for mais para a antiguidade, existem pinturas rupestres em cavernas, onde a gente observa justamente esses seres. Deixa eu só achar aqui que eu já mostro para você. Onde a gente observa... Enquanto o senhor procura... Oi? Enquanto o senhor procura, a gente tem acho que 3 minutos, nem isso mais. Opa! Eu vou convidar todo mundo, porque esse é nosso segundo programa. Eu não vou conseguir trazer o Sr. Edson para o terceiro agora, mas eu vou tentar trazer o senhor em outro momento. Se o senhor topar mais para frente, que eu quero que o senhor seja... Bota a carteirinha aqui no programa Chá da Tati, se topar. Tá bom, sem problema. Quando a gente for por aí também, pessoalmente, de repente, a gente pode combinar de se encontrar, de fazer um programa, sem problema. Seria maravilhoso. Mas deixa eu te mostrar. Lembra o tipo alfa que a gente falou aqui? Sim. Os aborígenes da Austrália, eles desenharam nas paredes das cavernas essa criatura. Só que se você olhar o tipo alfa, é o mesmo ser que eles desenharam. Só que esse ser, para os aborígenes australianos, se trata da deusa da Via Láctea. E eles deixaram lá registrado. Nessa outra pintura aqui, que fica em Utah, nos Estados Unidos, a gente tem a mesma criatura, com os olhos grandes, ó, desproporcionais, e isso são coisas pré-históricas, antiquíssimas, e que no passado a gente já tinha, sim, esse contato com os tripulantes dos OVNIs. Então a gente está sendo monitorado aí, ó, já há muito e muito tempo. Caramba, gente, não é à toa que eu não lembro nem quem diz que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Eu não lembro de quem é essa frase, mas bom, eu vou encerrar antes da gente ser degolado aqui, mas fica o convite de novo para vocês irem no YouTube, seguir a página do Edson, que é Enigmas e Mistérios. Fica o convite para vocês comentarem aqui, colocarem suas dúvidas e questões também que eu envio para o Sr. Edson. E os 2 últimos vídeos que eu acho que ele tem no YouTube é a descrição de pessoas que tiveram avistamento, teve avistamento em Londrina, entre outras coisas. Tem coisas interessantíssimas para vocês se aprofundarem no assunto. Não percam. E eu vou querer mais falar sobre isso, Sr. Edson, porque tem muita associação, as caras de animais, com o pessoal do Egito, enfim, tem muita coisa para falar. Eu quero o senhor sentado para a gente ter uma conversa de horas.
Pode deixar. Gente, combinado. Senhor Edson, muito, muito obrigada. Eu fico com a sensação de assunto pendente, mas eu quero te agradecer o carinho, a atenção, a disponibilidade de o senhor estar aqui com a gente. É incrível. O senhor é uma pessoa incrível e que eu acho que, enfim, merece todo o sucesso na revista, na sua loja, tudo que o senhor tiver. Vocês estão... Eu quero umas camisetas. Quero saber se tem camiseta para o meu tamanho, plus size. Tem sim. Lá no site então... tem todo o tamanho. Tem então eu vou lá pegar uma para mim. Para criança, para mulher, para homem, para gordinho, para magrinho. Tem para todo tipo. Então eu vou comprar uma lá. A próxima conversa eu vou estar com a camiseta. Fechado? Fechado. Então, combinado aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Como a Tati Neves falou aí pra gente, acompanha aí a gente lá no Enigmas e Mistérios. Quem quiser a revista, www.ovnipesquisa.com.br. Tem os meus livros lá também. E aguarde novidades, porque a gente está aí com alguns projetos para trazer para vocês aí e fazer essa divulgação da ufologia de forma séria, verdadeira, né? Trazendo a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico. Quem sabe a gente não consegue fazer um encontro aqui em Peruíbe, bem? Eu tenho um espaço bem propício, a gente conversa sobre isso. Gente, boa noite para vocês. Só combinar que eu vou sim. Maravilhoso. Gente, boa noite. O pessoal aqui da BSTV, o programa seguinte vai me matar. Beijo para todos vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana, que tudo seja incrível para vocês. E a gente se encontra. Eu estou empolgada porque eu queria continuar o assunto, tá bom? Então, quem sabe eu não falo com o Sr. Edson depois aqui no WhatsApp. Beijo para vocês. Até mais.